Um VPN é uma conexão segura que você pode usar para proteger sua informação na internet ou até para ver séries e filmes em serviços de streaming de outros países. Se você ouve os meus podcasts, já está cansada de saber disso. O que você não sabe são duas novidades que eu venho aqui te contar. Novidade número 1, os nossos amigos da NordVPN estão de volta. Novidade número 2, eles estão de volta com a maior promoção que já passou por aqui. Além do desconto especial para os ouvintes e as ouvintes do podcast Desconhecido, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos deles. É só ir até o link nordvpn.com/desconhecido. Eu vou repetir, o link é nordvpn.com/desconhecido. Esse link, inclusive, também está no texto de descrição desse episódio. E, se você assinar e não ficar 100% satisfeito ou satisfeita, pode cancelar seu plano nos primeiros 30 dias e receber todo o seu dinheiro de volta. Obrigado pelo apoio, NordVPN. A renda desse anúncio vai ser doada para a Casa Ricardo Correia da Silva, de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. Oi, Chico Felice aqui. A série que você vai ouvir é meu primeiro podcast. Quer dizer, foi o primeiro podcast que eu fiz, mas que não foi bem lançado. Ele foi escrito em 2017, enquanto eu investigava a história de um artista de rua misterioso. Mas acabou não sendo publicado nas plataformas de streaming, inclusive nessa em que você está ouvindo agora. 7 anos depois, eu resolvi terminar esse trabalho. Reescrevi o roteiro. A gente refez as narrações. Mas a história continua se passando toda em 2017, e não hoje em dia. Porque ela foi investigada nessa época. E em 2017, eu gravei as entrevistas usando só meu celular, que era um iPhone de botão. Por isso, alguns dos áudios de rua podem soar um pouquinho abafados. Mas a gente espera que isso não comprometa a sua experiência. Bom podcast. Toda cidade tem seus personagens de estimação. Estimação, nesse caso, não costuma ser uma palavra boa. Salvador tinha a mulher de roxo da Rua Chile. A imagem da dama causava os mais diversos tipos de sentimentos, como medo, receio, compaixão, arrepios e até mesmo pena. O Rio tinha a mulher de branco de Ipanema. Sempre de manhã você vem aqui? Quando eu tô no Rio, eu nunca morei aqui, mas eu sempre vinha. Curitiba tinha a Gilda, da Boca Maldita. Sempre pedia moedinha. Se a pessoa não desse moedinha, pra ela dava um beijo na frente da namorada. Minha cidade também tinha um personagem de estimação. Jundiaí fica no interior de São Paulo, e era o lar de um homem que passava o dia inteiro andando pelas ruas, falando sozinho. Diziam que o nome dele era Marcelo. Ele tinha a altura de uma criança de 12 anos e aparentava ter algum distúrbio mental. A lenda na cidade é que ele tinha perdido a família numa enchente, que por isso não podia ouvir falar de chuva. E é claro que muitos moleques de Jundiaí corriam atrás dele gritando: "Vai chover, Marcelinho, vai chover." Ele ficava muito bravo e perseguia esses meninos. Aquilo era uma das brincadeiras prediletas das crianças que passavam as tardes no shopping Paineiras, onde ele era conhecido pelo apelido Marcelinho Vai Chover. Faz 12 anos que eu me mudei para São Paulo e logo nos primeiros dias aqui, encontrei um dos personagens de estimação da cidade. Um homem com um rosto deformado. Suas bochechas são enormes. Seu rosto é maior do que a média. Porque tem nesse rosto alguma substância que fica entre a pele e o músculo. É como se ele tivesse feito a maior harmonização facial do mundo e a pele do rosto tivesse prestes a estourar. Do seu pescoço pende um papo, porque o conteúdo que foi injetado no rosto é puxado para baixo pela gravidade. Seu nariz é muito fino, parece ter sido esculpido pela mão do homem. Já a boca é o contrário, ela é artificialmente cheia. A primeira vez que eu o vi foi na Rua Augusta, ali por volta de 2004. E era como se eu estivesse diante do Homem-Elefante, aquele do filme do David Lynch. Mas esse homem nunca parecia se envergonhar do próprio rosto. Pelo contrário, ele o enfeitava e andava por aí maquiado. Às vezes, usava só um batom e rímel. Às vezes, cobria o rosto com um pancake branco e desenhava losangos coloridos em cima dos olhos. Ele usava os cabelos num corte Chanel, tingido de loiro. Essa é a imagem que há pelo menos 20 anos anda para cima e para baixo da Rua Augusta,
segurando uma bolsa de tecido, distribuindo panfletos e pedindo dinheiro. E logo nos meus primeiros dias em São Paulo, meus amigos daqui contaram que por causa da sua aparência, ele era conhecido como Fofão. Fofão, o personagem infantil da televisão dos anos 90 que tinha as bochechas quase soltas do rosto, ficavam balançando. Esse homem é conhecido como Fofão da Augusta. E por mais que esse seja o apelido pelo qual ele é conhecido, essa é a primeira e a última vez que eu vou usar esse apelido maldoso. Ele tem um nome, por mais que a gente ainda não saiba qual é. Quando eu cruzei com ele pela primeira vez, saí perguntando para todo mundo que eu conhecia quem era aquela figura. E ninguém sabia quem esse homem era, de onde ele tinha vindo, o que ele fazia, além de oferecer folhetos de peças de teatro no semáforo. Em 2017, eu subi e desci a Rua Augusta para descobrir o que as pessoas dali conheciam sobre ele. A Chapelaria Place ocupa o número 724 da Augusta desde a década de 50. Ela foi criada pelo alfaiate Maurice Place, que morreu em julho de 2015, aos quase 90 anos. Seu Maurice era um decano da Rua Augusta. Desde a morte do patriarca, a chapelaria é tocada por Maurice Filho e Robert Place, 2 irmãos de 50 e poucos anos. Os irmãos Place parecem ter saído do desenho do Tintim. Os dois têm mais de 1,90 m de altura e escondem o cabelo loiro com boinas, as boinas que eles mesmos fazem. Robert diz que coleciona histórias sobre esse homem, que o vê pela região desde que é adolescente. E fala um francês impecável, né? Fala italiano também. Uma vez ele entrou aqui, falou, quanto é esse chapéu, não sei o que. Aí eu falei, não, por favor, vamos sair, não sei o que. Aí ele falou, se você encostar em mim, eu tiro a roupa, né? A gente ficou assim. Aí meu pai desceu, veio falando assim, não pode ficar aqui, tem que sair, não sei o que, né? Aí ele falou em francês pra ele, você é très bavard aujourd'hui, né? Você tá muito... tá muito tagarela hoje, assim. Aí eu... assim, uma coisa tão francesa, né? Você é très bavard, né? E enquanto Maurice fala, o irmão Robert entra da rua e fica sabendo sobre quem a gente tá falando. Uma vez ele tava aqui no computador. A gente via ele chegar, a gente trancava a porta, porque ele chegava aqui e depois não queria sair. Nós não víamos ele. Aí eu tava aqui no computador, vou fingir que eu não tô vendo ele. Aí ele tentou abrir a porta. Aí ele ficou na vitrine lá me olhando, né? E eu olhando no computador, vendo ele, mas não olhando pra ele. Aí ele ficou com ele, tinha umas unhas grandes, ele ficou batendo. Aí ele ficou tric, 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 tric. Aí eu não conseguia me aguentar de rir, assim. Eu não podia olhar pra ele. Fingindo que nada tava acontecendo. Que tava acontecendo. Porque uma vez ele entrou aqui, como é que foi? Um chapéu, Ele deitou no chão. Atravessando a rua, o açougueiro Natal tá há 41 anos na Augusta e diz ter visto a transformação física desse homem no passar do tempo, sem nunca ter falado com ele. Cara, eu nunca tive, assim, contato com ele. Tá, eu já tô aqui há 41 anos, tá? Eu conheci ele há uma porrada de anos, quando ele era normal, depois ele se transformou, de repente começou a detonar, né? Eu acho que foi os medicamentos mal colocados, tal, essas coisas aí. É assustador, né, meu? Porque se você vê uma certa hora, tal, passando por ele, você vai levar um susto. Aí são as pessoas que mais comentam, é isso aí mesmo, né, meu? Paula Francinetti é cabeleireira na Augusta há 32 anos. Ela narra a vez em que o homem, que ela acha que é colega de ofício dela, entrou no seu salão. Já vi ele catando lixo e também sei que ele foi um profissional assim, renomado de maquiagem. Um dia vinha uma moça, era até um dia de sábado, ela entrou correndo lá no salão com tudo, porque quem não conhece tem medo, né? Uhum. Aí a gente nem sabia o que ela, moça, por favor, deixa eu entrar. A porta aberta, ela entrou correndo. Aí entrou o Fofão atrás. Ele falou assim, você tá com medo de mim por quê? Você achava que eu ia te roubar, é? Não ia te roubar, não. O Henry é tatuador e 14 anos atrás conheceu esse homem, que entrou na sua loja pedindo para ser atendido. Depois de 15 minutos de conversa, deu para ver que ele não estava 100%, né? Tava um pouco já... Os parafusos estavam já meio soltos. Aí depois a minha amiga tinha uma sobrancelha daquele tipo... super feita, assim, sabe? Super artificial, né? Tinha, né? Hoje eu não sei como é que é. Ele...
E você com essa sobrancelha satânica? Isso foi quando? Cara, em 90, talvez 2003. Cada pessoa que eu paro para conversar na Rua Augusta tem uma ideia diferente de quem é esse homem. Ele não tinha morrido? O Fofão bate nas pessoas. Ele é transformista. Eu conheço uma menina que apanhou dele porque olhou ele direto na cara. Não pode, não. Faz 30 anos que ele anda pelas ruas de São Paulo sem nunca ter dito uma palavra. Uma vez, eu vi uma mulher dar uma nota de R$100 para ele. Daí ele virou e falou, não, você se enganou. Isso aqui não é uma nota de 2. Isso aqui é uma nota de 100. E devolveu o dinheiro. Ele é o irmão gêmeo do Kiko. O Kiko do Chaves, sabe? As versões são muitas, mas os fatos, muito poucos. Quem é esse homem? É a essa pergunta que eu dediquei 6 meses da minha vida. Eu sou o Chico Felitti e esse é Desconhecido, um podcast sobre um morador de rua que São Paulo inteira conhece, mas ninguém sabe quem é. Episódio 1, Domingo de Páscoa. Além de ser famoso na cidade, esse andarilho era uma figura conhecida na internet anos atrás. Antes de existir TikTok, Instagram e até Facebook, existia uma rede social que chamava Orkut. E alguém criou uma comunidade no Orkut em que fingia ser esse homem e fazia comentários maldosos sobre celebridades. Essa comunidade chegou a ter 20 mil integrantes. O BuzzFeed fez uma lista com as 25 coisas que fazem a Rua Augusta ser a maior balada a céu aberto do mundo. Cruzar com esse homem era uma delas. Em 10 anos de São Paulo, eu devo ter tido umas 40 conversas de bar sobre essa pessoa. Minha fascinação por essa figura só cresceu com o tempo. E com o tempo, eu cheguei à teoria que ele serve como argamassa social na cidade. Ele pertence a todo mundo, é um assunto comum, ainda que ninguém saiba nada sobre ele. São Paulo inteira conhece esse homem, mas ninguém sabe quem ele é. Então, eu passei a cumprimentá-lo a cada vez que cruzava com ele, coisa de uma vez por mês, mais ou menos. Até que um dia tomei coragem para pedir uma entrevista. Era dia 25 de agosto de 2014, e eu narrei no meu Facebook um dos encontros que tivemos no centro da cidade. Pode parecer que o episódio não tem importância nenhuma, mas ele vai definir o caminho dessa história, e você vai entender por que em 1 minuto. Eu estava andando debaixo do elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, quando trombei de frente com alguém. Eu me agachei para pegar o fone de ouvido que tinha caído no chão, e, quando me levantei, dei de cara com o rosto inchado desse homem. Fazia mais de 30 graus, mas ele estava com uma camisa de tricô e um pullover cor de abóbora. Sem pensar 2 vezes, eu falei, eu sempre quis entrevistar o senhor topa conversar comigo? Ele me respondeu muito educado, com uma voz fina e baixa que mal conseguia competir com o trânsito. Eu sou muito humilde, muito modesto. Eu não gosto de exposição. Ele balançou a mão, que nem uma miss dando tchau, e seguiu rumo à Augusta. E eu contei essa passagem no Facebook. O texto terminava com a seguinte frase. Eu cheguei no trabalho muito suado e um pouco encharcado de vergonha por não ter perguntado o nome dele. Três anos depois de eu ter contado isso no Facebook, era domingo de Páscoa de 2017. Eu estava almoçando com a minha mãe na casa dela. Ela mora numa travessa da Rua Augusta, a 4 quarteirões da Avenida Paulista. Foi quando eu recebi uma mensagem de uma amiga de Facebook. Era uma mulher com quem eu nunca tinha conversado na vida, nem na vida real, nem na virtual. Mas ela deve ter visto a postagem que eu fiz em 2014 contando sobre o encontro com esse homem, porque a mensagem dela dizia: Oi, o Fofão tá nas clínicas. Amputaram o dedo dele que estava gangrenando. Ele tem surtos e quer bater em todo mundo. Às vezes, ele tem que ser amarrado, porque arranca todos os acessos. E ele não diz coisa com coisa. Eu respondo, agradeço a mensagem e pergunto em que quarto ele está e se é permitido ir visitar. E ela me responde de volta. Ele está na enfermaria da cirurgia plástica, como paciente desconhecido. O número do quarto meu amigo médico não lembra, porque ele cuida da ala inteira. Mas é só chegar lá e dar as características dele que devem deixar você entrar. Eu li a mensagem em voz alta na mesa do almoço da casa da minha mãe.
Ela tinha feito rosbife mal passado e arroz de forno para esse almoço de Páscoa. Já dá para perceber que ela não é muito boa de seguir tradições, né? A Isabel é minha mãe. Trabalhou a vida inteira administrando hospitais no interior de São Paulo antes de publicar um livro narrando as 32 experiências sexuais que teve depois de se divorciar do meu pai, com quem ficou casado por 32 anos e daí se mudou para São Paulo. O almoço terminou e eu avisei todo mundo que eu estava decidido a ir. Meu namorado disse que não iria comigo, porque morre de medo de hospital. Foi quando a Isabel se ofereceu para ir junto e acabou virando uma das personagens principais dessa história. É ela quem narra nossa primeira ida ao Hospital das Clínicas. Eu me ofereço para ir com o Chico, para ele não ir sozinho. Acho que a presença de uma mulher mais velha pode facilitar a entrada dele no hospital. As pessoas suspeitam menos de uma velha de cabelos brancos que nem eu do que de um homem tatuado e barbudo. Também fiquei curiosa para saber se era mesmo o pedinte que andava na minha região e que chamavam desse apelido que eu não vou repetir. Antes da gente sair para o hospital, pega uma bandeja de biscoito de mel decorados que eu fiz para Páscoa. Talvez um agrado possa adoçar nossa relação com porteiros, seguranças ou enfermeiros. É mais fácil conseguir favores de pessoas que gostam de você do que de pessoas que não gostam de você. A gente vai a pé para o hospital, que fica a 15 minutos de caminhada da minha casa. E chegamos ao prédio dos ambulatórios, o maior do Hospital das Clínicas. Se tem um lugar que pode evitar que você morra, esse lugar é o Hospital das Clínicas. O HC é o maior hospital da América Latina. Ele é gerenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e seus números são todos colossais. O orçamento anual supera R$1 bilhão. O hospital tem 2.200 leitos e 320 mil pessoas do Brasil inteiro são atendidas lá por ano. O número de pessoas que são internadas como desconhecidos ou desconhecidas também é bem grande. São centenas de pacientes que chegam sem documento e, portanto, sem nome, todos os anos no Hospital das Clínicas. Entre janeiro e julho de 2017, 80 desconhecidos deram entrada no pronto-socorro do HC. 52 deles foram identificados durante a internação. Os outros, não. Esse mamute da saúde pública tem um sistema de visitação que funciona todos os dias, de segunda a domingo, inclusive em feriados. Na Páscoa de 2017, já tinha uma pequena multidão esperando dar o horário da visita começar, às 14h, quando a gente chega lá. A entrada do HC é por um balcão com 5 atendentes fazendo cadastro de visitantes. Esperamos por 10 minutos na fila até chegar nossa vez. A recepcionista explica que os visitantes de pacientes sem identificação, cadastrados como desconhecidos, no sistema do hospital devem passar por outro guichê. E aponta para um guichê no fim do corredor de cimento queimado, onde uma fila de dezenas de pessoas faz zigue-zague. Aquele segundo balcão é o das visitas das pessoas que acabam de chegar pelo pronto-socorro, de mães que deram à luz nas últimas horas e de pacientes desconhecidos. Eles chamam esse guichê de a fila do mistério. A fila das pessoas que podem ter nascido, podem ter morrido e podem ser qualquer pessoa ou ninguém, já que não estão identificadas. E o medo está estampado na cara de cada uma das pessoas na fila do mistério. Enquanto a gente espera, eu penso que nem os biscoitos que eu trouxe podem deixar a Páscoa dessas pessoas mais doce. O recepcionista, que faz malabarismo com as canetas entre os dedos, pergunta quem estamos lá para ver. Digo que é o desconhecido que está internado na cirurgia plástica. Ele checa no sistema
e em menos de 1 minuto encontro o leito. Eu achando que teríamos que convencê-lo. No fim, não precisou de nada. Ele faz a ficha, anotando nossos documentos e nos indica onde ir. Aqui tá os dois, vocês vão até esse local, leito 2, que é onde ele tá. Aí passou a catraca ali na frente, tem uma linha amarela no chão, aí vocês seguem até o final. Aí vocês vão dar uma olhada nele lá pra reconhecê-lo. É que é o desconhecido, o que tem é o que tá no oitavo leito 2, né? O segurança usa um crachá para abrir as catracas eletrônicas. Seguimos a linha amarela, mas acabamos perdidos no prédio. O Hospital das Clínicas é um elefante de concreto, sem janelas e com rampas enormes, como as do Palácio do Planalto. O dia está ensolarado, mas o prédio é gelado e sombrio. Descemos no 8º andar e localizamos a unidade de cirurgia plástica. O lugar tem cheiro de limpeza e é extremamente organizado, como numa série americana de médicos. Entrando, conhecemos os enfermeiros que estão de plantão na Páscoa. Um deles tem 2 metros de altura, é careca e tem uma voz mansa que não combina com o corpo, como se ele fosse dublado. Vamos chamá-lo de Alto. O outro é musculoso e parece se importar muito com a aparência, do topete engomado à camiseta, que é justa nos braços e folgada na barriga. Vamos chamá-lo de Forte. Alto e Forte nos recebem e começam a fazer perguntas sobre o paciente que estamos lá para visitar. O paciente desconhecido. Vocês cuidam da família dele, no caso de vocês conhecem? Não. E a gente vai respondendo não a tudo. Não, não somos parentes. Não, não temos documento dele. Não, não sabemos onde ele mora. Explicamos que somos amigos. Ou quase. Que cruzamos com ele na rua algumas vezes. Os enfermeiros dizem que ele está internado desde março, quando chegou transferido de um pronto-socorro da Lapa. Ele veio de lá com uma infecção no dedo médio da mão direita. Horas depois de ter sido admitido no hospital, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência. O dedo, que é aquele que a gente usa para mandar para aquele lugar, foi amputado. Vocês ficaram sabendo que de uma queimadura que não foi tratada e teve uma infecção, né? A presença de míase. Miíase é o termo médico para uma infecção causada por ovos de moscas que se chocaram dentro da pele. Dos ovos nascem larvas, que se alimentam do hospedeiro. Ou seja, comem carne humana. Os enfermeiros explicam que mais de 30 larvas viviam dentro do dedo que foi amputado. Dizem que o paciente está bem agora, porque tinha tomado um sedativo mais cedo, depois de acordar bem agitado. Ele tem momentos de agressividade quase todos os dias. Enquanto a Isabel conversa com os enfermeiros, eu me distraio um pouco. Ando até o fim do corredor, onde está uma lousa fixada na parede com os nomes de cada um dos pacientes escrito. Em meio a 6 pessoas com nome e sobrenome, tem um desconhecido, em letra maiúscula. O desconhecido que pode ser ele. A data de entrada é 28 de março, ou seja, ele já está lá há 23 dias sem ninguém saber o seu nome. Deve ser ele, o homem cujo nome eu também desconheço. Enquanto Chico anda pela ala da cirurgia plástica, eu pergunto para o enfermeiro Forte se podemos ver o paciente, mesmo que ele esteja sedado. O enfermeiro diz que não tem problema. O único risco é que ele esteja num sono induzido pelo remédio. Ele indica o quarto onde o desconhecido está. Fica exatamente na frente do posto de enfermagem. O enfermeiro me conduz até o quarto. É um cômodo limpo e grande o suficiente para ter 2 camas. Só uma das camas está feita. A janela tem uma vista para o Pacaembu, um dos bairros mais ricos de São Paulo, cheio de casas e árvores. O quarto também tem uma poltrona. É onde está sentado o homem cochilando, por mais que a TV esteja ligada no último volume do Domingão do Faustão.
Bato na porta e peço licença. Tremo. Ele me encara quando eu digo: Oi, fofão. Ele responde: No próximo episódio de Desconhecido... Laisse-moi redevenir à l'ombre comme les sombres de ton chien. Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire. Você quer ouvir agora todos os 6 episódios de Desconhecido? Você pode. É só apoiar o podcast na Aurelo, por a partir de R$ 9,90 mensais. E você consegue cancelar esse apoio a hora que quiser. O link para apoiar está no texto de descrição desse episódio. Toda a renda desse podcast vai ser revertida para a Casa de Acolhimento Ricardo Correia da Silva, em Araraquara. Desconhecido é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A Isabel Dias é roteirista e apresentadora. A edição de som é do Luan Alencar. A arte de capa do podcast é da Catarina Pignato e a gerência do canal é da Domênica Mendes. Gravado na agência de podcasts em São Paulo.